Como organizar o processo de otimização de um perfil, como dividir em tempo, como não se perder nesse processo. Porque uma coisa é fato, você foi para a prospecção e você estava muito naquela, preciso fechar o cliente, preciso fechar, fechou o cliente. E agora? Como você capta os dados dele, como que você se organiza para não esquecer nada, como que você guarda tudo isso, como fazer essa organização, é exatamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo, tá? E lembrando, nesse vídeo a gente vai usar uma ferramenta que é o mapa do Expert MN. É um template nosso dentro do Notion, é sim uma ferramenta paga, tá? Essa ferramenta ela tem o valor de R$ 47,00, então vai estar no link aqui embaixo, também vai estar no card, você pode adquirir ela e fazer exatamente como eu faço. Mas, caso você não adquira essa ferramenta, eu quero te lembrar que você pode sim usar esse mesmo formato de organização dentro de uma planilha do Excel, dentro de Google Agenda, dentro de bloco de notas, da forma que ficar melhor para você, tá? Então, mesmo que você não adquira essa ferramenta, você pode sim utilizar esse mesmo processo de organização aí na sua estrutura. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos direto aqui para o vídeo para a gente já entender melhor como que funciona. Então, já estou aqui com o mapa do Expert aberto, tá? E aí, a gente tem aqui várias questões. A gente tem a parte de tarefas, a parte de controle de clientes, prospecção, enfim. Várias ferramentas que tem até vídeo aqui no canal onde eu falo sobre, tá? A primeira coisa que eu gosto de fazer é a entrada desse cliente. Então, eu tenho aqui no controle de cliente a parte de onboarding, que é quando a gente faz. E como que eu faço isso aqui na minha estrutura? Eu faço da seguinte forma, eu venho aqui, ó, novo, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, nome da empresa que é o meu padrão. Então eu dou aqui, ó, um novo e ele vai abrir essa tela para mim cadastrar o cliente. Quando eu clico aqui, eu aumento isso. E já dá uma olhada que ele vai carregando aqui, porque ele vai carregar todo um processo. E aí eu vou preenchendo. Então vamos cadastrar um cliente imaginário aqui, vai ser uma pizzaria, Pizzaria Silva vai ser o nome dessa pizzaria. Qual que é o status? Esse cliente está na fase de onboarding, ou seja, estou dando entrada nele. E qual que é o formato desse contrato? É um formato de recorrência. Qual que é o nicho? Pizzaria. Eu sempre gosto de preencher, e vocês vão entender depois que a gente preencher o porquê que eu gosto de preencher, tá? Qual que é o valor? Fechei com ele uma recorrência de R$500. Qual que é o início? O início está sendo hoje e eu preciso entregar o perfil otimizado dentro de 30 dias. Por mais que seja uma recorrência, eu tenho prazo para otimizar esse perfil, correto? Feito isso, eu já preenchi esses dados base. E aí eu tenho que vir para cá, ó, início de contrato. Então eu sempre gosto de colocar aqui, ó, 25 de agosto. Qual que é o prazo de entrega, data combinada? Eu coloco aqui de novo, 25 de setembro. Por quê? Eu posso colocar assim, ó. Tá vendo? Qual que é o valor fechado? R$500 de entrada, mais recorrência de R$500. Porque quando a gente fala de um cliente, você pode sim lembrar dele. E quando a gente fala de vários? Quando você chegou naquele momento da sua estrutura que você fechou 20 otimizações na semana, 10 otimizações, 3 no dia, como você faz para não se perder? Essa é a melhor forma, cadastrando todos esses dados. Então, por exemplo, eu coloco que tem a recorrência, possui recorrência. Então, eu costumo colocar assim, ó. Possui recorrência apenas de Google Meu Negócio. Então, por exemplo, você não usa o mesmo sistema que eu. Você já tem quais informações você precisa preencher aí no seu Excel, no seu bloco de notas, onde você faz o seu controle, tá? Vindo aqui mais para baixo, eu tenho as informações importantes. Tem alguma? Eu posso colocar aqui, preciso cobrar fotos, por exemplo. É alguma informação importante. E aí aqui eu já tenho toda a parte de checklist de onboarding, que é para eu não esquecer absolutamente nada. Então vamos colocar que o cliente falou, eu vou fechar. Então beleza, o que eu tenho que fazer primeiro? Enviar o contrato. Enviei o contrato, eu tenho que enviar a parte de pagamento. Tá, Vinícius, mas o que eu envio? Aí você tem aqui, ó, o processo de onboarding. Você pode usar essa mensagem, tá vendo?
eu deixo aqui, ó, prontinho para já enviar a mensagem para ele. Aí eu venho aqui, copio isso aqui e colo junto com o link. Eu uso o DocuSign, que é para assinar contratos eletrônicos de forma online, tá? A gente tem vídeo disso aqui no canal também. E aí eu coloco o link aqui do contrato e mando para ele assinar. E aí eu mando essa mensagem. Ele devolveu o assinado para mim, eu já venho para a parte de pagamento. E aí eu mando todos os dados para ele de pagamento e dou um checkzinho aqui. Ele pagou, aí sim eu inicio a parte de captação de dados. E aí eu mando essa mensagem. E a gente usa, essa mensagem aqui de cima. Eu mando para ele o link do formulário. O que eu uso de formulário? Deixa eu já mostrar para vocês o formulário que eu utilizo aqui para poder fazer essa captação de dados. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque a sua inscrição é muito importante aí para a gente continuar produzindo e trazendo conteúdos de qualidade como esse. E também não se esquece de ativar o sininho, porque às vezes o vídeo que você precisa para mudar o jogo, vender mais e ganhar muito mais, eu posto aqui no canal e você acaba não vendo. Então já ativa o sininho aí para ser notificado de todo o vídeo que a gente posta aqui no canal, tá? E já que você vai se inscrever e ativar o sininho, não se esquece de deixar o seu like, tá? E também deixar o seu comentário, que é através dos comentários que a gente define quais vídeos a gente vai trazer aqui no canal. Se, por exemplo, você quer ver mais vídeos sobre a parte de criação de formulários, captação de dados, deixa aqui nos comentários que a gente traz também. E é sempre bom eu saber o que você está achando desse conteúdo, fechou? Vamos seguindo aí no vídeo então. Ó, dá uma olhada, esse é o formulário que eu utilizo para fazer essa captação de dados. Então eu pego esse link aqui desse formulário, né? Pego aqui, ó, link, coloco o URL curto, pego esse link e mando para o meu cliente junto com essa mensagem aqui do nosso onboarding. Então eu colo aqui junto o link e mando para ele. Ele vai preencher e vai me devolver. Quando ele devolve esse formulário preenchido, eu consigo fazer toda essa captação de dados dentro desse formulário mesmo. Então eu pego as respostas que vão aparecer aqui, né? E já jogo aqui para dentro desse meu template. Porque isso aqui é o meu sistema. Então eu jogo todos aqueles dados para cá, tá vendo? Preenchido tudo isso aqui, eu tenho todos os dados em um único lugar. Aí sim eu vou para a parte de reivindicar o perfil do cliente. Fiz essa reivindicação do perfil, então ó, formulário, reivindiquei. Aí eu solicito as fotos. E tudo isso eu gosto de deixar essas mensagens sempre prontas aqui para eu poder estar solicitando essas fotos. Feito tudo isso, ó, solicitei foto, já tenho tudo, aí eu vou para análise. Isso tudo é no mesmo dia, tá, gente? Toda essa parte aqui que vocês estão vendo ainda é no mesmo dia. Claro, vai depender, às vezes o cliente demora a me responder, aí eu tenho que fazer em dias. Mas se eu consigo fazer tudo no mesmo dia, eu faço. E aí eu faço essa análise aqui do perfil, tá? Para daí sim vir para otimização. Aí a parte de otimização eu faço no outro dia. E a gente já vai dividir melhor isso, tá? Feito tudo isso aqui, aí eu inicio toda a otimização do perfil, tá vendo? Que aqui tem todo o checklist para eu não esquecer de nada. Aqui tem absolutamente tudo que eu preciso fazer nesse perfil para eu não esquecer de absolutamente nada. E aí faço tudo isso e eu sempre gosto de mandar um feedback. Então eu tenho até aqui, ó. Fiz a primeira parte da otimização, eu mando um feedback inicial após uns 15 dias, para antes ainda de fazer a entrega desse perfil otimizado, tá vendo? Então eu faço a otimização, tudo bonitinho. Vinícius, e a parte de diretório? É tudo aqui dentro desse sistema. Dá uma olhada aqui. Eu tenho o NEP, né, que é a parte de diretório. A gente também tem vídeo aqui no perfil. Vou deixar todos esses vídeos que eu estou citando, vou deixar aqui na descrição, tá? Então fica tranquilo, depois você pode ir lá vendo eles. E aí eu deixo toda essa lista de diretórios aqui para inserindo depois. E aí eu só venho aqui e dou um concluído. Clico aqui no link e já vou, entendeu? Muito simples, muito fácil de trabalhar com essa parte de diretórios. Beleza, você já entendeu toda a parte do onboarding desse cliente. Então eu já dei entrada desse cliente na minha estrutura, já cadastrei ele tudo bonitinho, como que eu me programo, o que eu vou fazer em cada dia, que é exatamente o intuito desse vídeo.
Beleza, Vinícius, você já mostrou todo o processo de onboarding, como você cria esse cliente dentro do sistema, e aí, como eu te falei, caso você não adquira essa ferramenta, você pode utilizar essa formatação dentro da sua estrutura aí mesmo, seja no Excel, no bloco de notas, como ficar melhor para você, tá? Aí, agora a gente vai se programar o que eu faço em cada dia. Então, vamos voltar já aqui para o nosso template. Feito isso, ó, quando eu venho aqui no meu controle de clientes, eu tenho aqui, ó, esse cliente já ficou cadastrado, tá vendo que eu já tenho aqui bonitinho, mas eu tenho assim, ó, também, que é aqui que é o ideal, por isso que eu gosto de deixar eles assim, ó. Tá vendo que eu tenho a data de entrada e a data de entrega, e já sei que é recorrência, que é uma pizzaria, a Pizzaria Silva. Então eu já tenho esse cliente aqui. E aí quando você vai tendo vários, você vai tendo eles em etapa. Então, por exemplo, aqui, iniciei a parte de otimização, eu já jogo ele para cá. Toda vez que eu clicar, eu tenho todos os dados aqui, tá vendo? E aí, dentro desse meu próprio sistema, aqui na página inicial dele, eu tenho a minha parte de organização. Então, vamos tirar tudo isso aqui daqui para vocês entenderem como eu me organizo, tá? Toda segunda-feira, o que eu faço? Toda segunda-feira é a parte de otimização inicial. O que eu faço nessa otimização inicial? Dados básicos, que são aqueles dados que a gente tem que tomar mais cuidado para alterar, que é nome, endereço e... Opa, até saiu ali, ó. Nome, endereço e categoria. Então, essa otimização inicial eu gosto de fazer sempre na segunda-feira. Ou, dependendo do formato de trabalho que você tem aí, no seu primeiro dia de otimização, tá? E a prioridade é sempre alta. Tá vendo? Eu deixo assim. Toda segunda-feira eu faço a otimização inicial de todo mundo que entrou na última semana. Porque como eu tenho um volume de prospecção alto, de entrada alta de cliente, então eu sempre deixo para fazer a otimização inicial em um dia. Então, dados básicos e categoria, porque são dados que a gente precisa tomar cuidado para alterar eles. Eu não posso ficar alterando esses dados toda hora, porque senão corre o risco de bloqueio desse perfil. Então, o que eu faço? Eu deixo para fazer tudo em um dia, os dados básicos. Depois, o que eu faço? Eu venho aqui por volta da quarta-feira e coloco a parte de dados, otimização, segunda fase. Que aí nessa segunda fase são todos os outros dados, tá? São os dados, gente. Vocês já vão entender melhor, mas são apenas dados, ou seja, horário de atendimento, as etiquetas do perfil e esse tipo de coisa. Eu foco em um dia só esses dados de todas as fichas que eu peguei. Se você não tem um grande volume de ficha, é só você contar dia sim, dia não. Quando eu pego aqui, ó, na sexta-feira, aí a sexta-feira é onde é o trabalho mais bruto, é a otimização fase 3. Que aí é toda a parte de produtos e serviços, ou seja, toda a parte que, tudo que é produto e serviço, eu cadastro nessa fase 3 aqui do perfil, tá vendo? Eu gosto de fazer nessa organização, segunda, quarta e sexta. E aí, todo sábado é a parte de diretórios. Por quê? Inserir em diretórios. Aí vai depender de quantos diretórios você insere, tá? Mas eu sempre gosto de vir inserindo todos os perfis. Por quê? Vamos colocar que eu tenho 10 perfis aí que eu estou otimizando. No primeiro dia, eu venho e altero o dado básico de todos e não mexo mais no perfil, para ele não correr o risco de bloqueio. No segundo dia, que vai ser lá na quarta-feira, eu venho com todos os outros dados. Na sexta, eu venho com toda a parte de serviço, toda a parte de produtos, capa, tudo bonitinho. É o dia que eu mais trabalho, é nessa fase 3 da otimização. E aí, no sábado, eu pego todos os perfis, todos os NAPs que eu tenho e venho. Diretório número 1, insiro todos os perfis que eu tenho que inserir nesse. Diretório número 2, todos os perfis nesse. E assim por diante. Por quê? Porque fica muito mais fácil a organização. Você está vendo aqui visualmente como que fica? Segunda, quarta, sexta e sábado. É assim que eu organizo a minha semana de otimização.
E aí, por exemplo, terça e quinta eu não mexo com otimização, eu fico mais focado em ajustes, prospecção, às vezes aparece alguma coisa, eu foco aqui, entendeu? Muito simples, né? Bom, então você percebe como fica muito mais fácil a gente ter essa noção visual e aí você pode fazer isso no programa que você usa, no sistema que você utiliza, no bloco de notas, Excel, da forma que ficar mais fácil para você. Mas você também pode adquirir esse template, que o link dele está aqui na descrição e também está fixado aqui no card, tá? E se você quer aprender a otimizar perfis, fazer prospecção online, tudo com um método 100% validado que tem trazido resultado para muitos alunos e é o método que eu uso na minha estrutura, tem o link do nosso treinamento completo aqui também na descrição, o treinamento do básico ao avançado, tá realmente incrível e o mapa do Expert é um dos bônus que você garante ao adquirir o nosso treinamento, fechou? Então não perde tempo, se você quer adquirir, fazer parte dessa comunidade e aprender um método validado para colocar muito dinheiro no seu bolso, o link está aqui na descrição, fechou? Um grande abraço e até o próximo vídeo.